Olá, vamos para mais uma aula, aula 9, do capítulo 5, função quadrática. No capítulo 5, a função quadrática que está no livro de vocês diz o seguinte como definição. Chama-se função quadrática ou função polinomial de segundo grau, qualquer função f de r, dos reais, em reais, dada por uma lei na forma de ax elevado ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais quaisquer, onde a tem que ser diferente de zero. O domínio está nos reais e o contradomínio está nos conjuntos dos reais. É uma função cujo domínio é o conjunto de partida e o contradomínio é o conjunto de chegada. Todos eles pertencem ao conjunto dos reais. Isso significa que números negativos, frações, dízimas periódicas, raízes não exatas e todo qualquer número real pode fazer parte do domínio e do contradomínio dessa função sem que haja qualquer restrição. Além disso, a definição de função quadrática nos mostra que sua forma característica é ax ao quadrado mais bx mais c, mas toda e qualquer função matemática pode ser representada por f de x ou por y, por ser uma expressão também y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Também é considerada uma função de segundo grau. Um exemplo do cotidiano. Temos aí uma função. Essa função é representada pela planta de uma sala, cujas medidas estão aí. Essa sala, ela não é um retângulo totalmente construído. Ela tem partes diferenciadas, formatos diferenciados. E para que a gente faça essa medição dessa sala, essa construção, é necessário separar os polígonos e calcular a área de cada um e juntar todos para ter uma área total. Então, eu peguei o retângulo maior, que é x por x, então a área dele é x ao quadrado. Peguei o retângulo menor, que é 2x, e peguei o outro retângulo menor, que é 3 por 1. 3 vezes 1, 3. Juntei tudo, formei uma função do segundo grau, que é nada mais nada menos que x ao quadrado mais 2x mais 3. A função polinomial do segundo grau, dada por esta lei, que vocês acabam de observar nessa expressão, mas não associaram ao nome, saiba que o termo segundo grau tem tudo a ver com o grau do polinômio. Observa aí o 2, que está em vermelho, ele representa o expoente maior da variável x. Por isso, que definimos que essa é uma função polinomial do segundo grau, porque o coeficiente que acompanha o x está elevado ao quadrado e necessariamente diferente de zero, porque esse termo é o que faz a caracterização da função quadrática. O importante é lembrar que o seguinte: a é o coeficiente que pertence ao x ao quadrado. O b é o coeficiente que acompanha o x. E o c é considerado o termo independente da função quadrática, pois não acompanha variável alguma. Então, veja aí um exemplo. Quem é a nesta função? 3x ao quadrado menos x mais 4. A é o número que acompanha o x ao quadrado, é o 3. B é o número que acompanha o x, o termo x, então é o 1. E o C, considerado o termo independente, é o 4, certo? Então, para representarmos, para reconhecermos cada coeficiente, é bom identificar cada um no seu local. O gráfico da função quadrática é uma parábola, diferente da função de primeiro grau, que é uma reta.
função do primeiro grau é uma reta. O gráfico da função polinomial do segundo grau é uma parábola. O primeiro passo para encontrar esse gráfico é substituir os valores de x, que são considerados no eixo das abscissas. E vamos adotar os seguintes números: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos substituir todos eles na função do enunciado, que é f de x ao quadrado menos 1. Vamos lá, então, substituir. Quando a gente faz a substituição, na primeira linha, que eu coloco menos 2, onde tem x ao quadrado, então, menos 2 elevado ao quadrado é menos 1. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 1, 3. Então, o y, valor de 3, o x sendo menos 2, o y vai ter valor de 3. Assim eu faço para preencher toda a tabela. E eu encontro cada par ordenado. Menos 2, quando o x for menos 2, y vai ser 3. Quando o x for menos 1, y vai ser 0. Quando o x for 0, y vai ser menos 1. Sempre eu vou substituir na fórmula dada. E aí eu vou o plano cartesiano e faço a ligação. Menos 2 está ligado a 3 de y. Menos 1 está ligado a 0. 0 está ligado a menos 1 de y. 1 está ligado ao 0 e o 2 está ligado ao 3 de y. E vocês veem, quando eu faço a ligação dos pontos em questão, sempre vai formar uma parábola. A concavidade da parábola é determinada pelo coeficiente A, aquele número que acompanha o x ao quadrado, certo? Se o valor numérico de A for positivo, A é maior que 0, então a concavidade da parábola será voltada para cima. Se o valor de A for negativo, então a concavidade da parábola será voltada para baixo. Então, eu botei aí uma carinha, quando A for positivo, carinha sorrindo, concavidade para cima. Quando A é negativo, carinha triste, concavidade para baixo. Agora, realizem as atividades solicitadas e até a próxima aula.